Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui falando sobre a plenitude dos tempos, que é um tema que aparece na carta de São Paulo, a carta escrita aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, que nós lemos no vídeo anterior, no primeiro vídeo dessa série, e eu vou ler de novo. Diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É aí que aparece esse tema da plenitude dos tempos. E eu quis aproveitar a época do Natal, que já está passando, e eu não pude publicar os vídeos antes. Primeiro por falta de tempo, devido ao trabalho, porque o meu computador ali está apanhando bastante para conseguir produzir alguma coisa para vocês, né? Mas eu não estou falando especificamente só sobre o Natal, mas sobre esse tema maior que é a plenitude dos tempos, o que eu entendo a respeito da plenitude dos tempos e quero compartilhar com vocês. Como eu disse no vídeo anterior, a plenitude dos tempos é a ideia de que Deus preparou a história de modo que tudo estivesse pronto, o cenário estivesse todo armado para que Jesus Cristo viesse ao mundo e a história da igreja fosse o que é, uma história de triunfo e de sucesso. E como eu disse no vídeo anterior, esse nascimento de Jesus, essa festa de Natal, que significou o nascimento do império do reino de Deus, também decretou a morte do paganismo que imperava até então. Com isso eu não quero dizer que não exista mais paganismo, ou que o paganismo ainda não seja muito forte em muitos lugares, mas eu vou explicar isso para você no decorrer do vídeo. Bom, eu disse também no vídeo anterior que naquele cenário onde Cristo nasceu, onde a igreja foi inaugurada, a religião mais pura que existia era o judaísmo. E de fato era, porque era uma religião monoteísta, uma religião que se apegava à lei de Deus, com as deturpações dos fariseus, né? Que muita gente hoje acha que Jesus criticou os fariseus por seu apego à lei. Isso não é verdade, né? Jesus não criticava os fariseus porque eles amavam a lei de Deus, eles cumpriam a lei de Deus, muito pelo contrário. Jesus criticava os fariseus porque eles acrescentavam tradições humanas à vida das pessoas a ponto de ignorarem a própria lei de Deus, né? É isso que Jesus fala, ele diz assim: olha, vós invalidais o mandamento de Deus por causa de mandamentos humanos, o que é bem parecido com o que a gente vê em muitos lugares na igreja hoje também, não é verdade? Muitas regrinhas, muitas leis, muito legalismo, muito pode, não pode, muita regrinha aí que não está na lei, não está no evangelho, que as pessoas seguem palavras humanas como se fossem palavras de Deus. Eu que nasci num ambiente extremamente legalista, posso dizer isso com bastante propriedade, e eu sei dos grandes estragos que isso produz na vida espiritual das pessoas. Bom, mas nós estamos aqui para pregar a graça de Deus, pregar o evangelho e celebrar o Natal. Esse Natal que destruiu muito da mentalidade que existia anteriormente. Há algum tempo atrás, eu acho que o mês passado, se não me engano, nós celebramos aqui no Brasil o Dia da Consciência Negra. E teve até uma polêmica comigo aí no Facebook a respeito disso, e a gente pode comentar isso depois, talvez num papo teológico com o nosso amigo Armando Marcos, que até já nos indicou esse tema para falar. Mas a questão que eu quero falar sobre a consciência negra tem a ver com a plenitude dos tempos aqui, e eu vou explicar para vocês. Eu vi nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e em alguns blogs, um texto de um bispo famoso que eu respeito bastante, falando a respeito do preconceito
dos cristãos brasileiros, especialmente dos evangélicos, contra a cultura afrodescendente, a macumba, o candomblé, os deuses africanos, etc. E esse bispo, e isso foi divulgado bastante na internet, ele questiona assim, ele fala assim, por que os cristãos convivem hoje bem com a mitologia grega, com a mitologia greco-romana, e ao mesmo tempo tem tanta aversão à mitologia africana. E a insinuação aí é que, por ser uma cultura de origem grega e pelo Brasil ser um país de uma cultura muito racista, então a gente tolera a mitologia grega enquanto bate na mitologia africana. Bom, se alguém tem preconceito contra negros, contra a cultura africana, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas existe uma razão teológica muito simples. Quando Jesus Cristo veio ao mundo e quando a igreja nasceu, aquilo que hoje nós consideramos mitologia grega era o Deus daquela época. Esses mitos, que hoje são mitos, eram os deuses deles. Eram aqueles deuses que ditavam a política, que ditavam a moralidade, que ditavam a economia, que ditavam a vida e a morte, que ditavam o que era moral e o que não era moral. Então, aquilo que hoje para nós é mito, para eles era como Jesus, era como Jeová no Império Romano, no Império Grego, apesar que no Império Romano existia mais uma religiosidade popular do que intelectual. Os intelectuais já não estavam lá assim tão aferrados à tradição. O imperador Augusto, se eu não me engano, que tentou aí reavivar a religião grego-romana. Mas a vida das pessoas era dedicada àqueles deuses, eles sacrificavam aqueles deuses, eles louvavam aqueles deuses, eles saíam na rua para adorar aqueles deuses, faziam procissões àqueles deuses, eles ofertavam aqueles deuses. A vida das pessoas era dedicada àqueles deuses. E por isso os cristãos passaram naquela época a serem considerados como ateus. Ateu é quem? É aquele camarada que nega a existência de Deus. E os cristãos eram os ateus daquela época. Por quê? Porque eles não acreditavam naquele panteão de deuses. Quando o Império instituiu o culto ao Estado, o culto ao imperador, os cristãos também não aceitaram. Então eles passaram a fortalecer ainda mais essa acusação de que eram ateus, eram gente assim que não tinha fé, que não tinha religião. Se acontecia alguma coisa de ruim, a culpa era dos cristãos, porque não tinham fé, não adoravam a Deus, não sacrificavam a Deus, estavam desagradando as divindades. E não é verdade que a igreja tolerou os deuses gregos e não tolera os deuses africanos. Muito pelo contrário, afirmar isso é desconhecer a história. Você pega os pais da igreja, pega o livro de história da igreja que você tem, os pais da igreja, faça uma pesquisa, você vai ver Santo Agostinho, por exemplo, na Cidade dos Homens, Cidade de Deus, ele vai descer a lenha na mitologia grego-romana, vai dizer que aquilo é tolice, é idolatria, é culto aos demônios, é idiotice, e a igreja vai bater de frente com aquilo, a ponto de que hoje eu e você possamos pegar um joguinho do PlayStation, onde tem um deus grego, e hoje você sabe que aquilo ali não é nada, é só um personagem sem poder nenhum, com uma historinha bonitinha por trás, mas que não vale nada, não é real, não é verdadeiro. E o império de Deus se espalha tão grande no mundo que um dia, eu tenho fé que um dia nós vamos pegar um joguinho de Xbox, de PC, de PlayStation e vamos ter lá um personagem chamado Iemanjá, que nós vamos jogar com ele sabendo de que aquilo ali não é Deus coisa nenhuma, não é entidade nenhuma, aquilo ali é só um personagemzinho que as pessoas adoravam ele pensando que era Deus, mas na verdade era simplesmente um culto ao demônio. Nós vamos, pela força do Evangelho, destruir as divindades africanas e transformá-las no que nós transformamos os deuses gregos, em pura e mera mitologia.
A igreja fez isso com Roma, a igreja fez isso com a cultura grega e a igreja vai fazer isso com a cultura brasileira, a cultura indígena, seja lá qual for a cultura que nós precisarmos evangelizar. Não é preconceito contra negros, contra índios, contra celtas, contra árabes, não é preconceito contra ninguém, é simplesmente a mensagem do Evangelho. Existe um único verdadeiro Deus, Jesus Cristo, Deus que se fez homem e na plenitude dos tempos nasceu ali no meio do paganismo e destruiu o paganismo. Onde imperava o reino do paganismo, passou a existir o reino da igreja. Quando o Império Romano caiu, quando o mundo virou um caos, quem estava lá para segurar o rojão? A igreja. Quem estava lá para reconstruir o Estado? A igreja. Quem criou os hospitais, as universidades? A igreja. Quem construiu o mundo, a civilização que você conhece hoje? Foi a igreja. Na plenitude dos tempos, Deus usou tudo. Usou grego, romano, macedônios, persas, egípcios, usou tudo para construir a história, para preparar tudo ali. Quando a terra estava fértil, preparado para receber a semente do Evangelho, a semente caiu no chão, morreu e germinou. E nós temos o mundo como conhecemos hoje. Foi a igreja, foi o cristianismo que construiu a civilização que nós conhecemos. E eu fico triste vendo tanto evangélico desprezando o Natal, falando mal do Natal, querendo destruir o Natal. Isso é coisa de ateu, coisa de quem não tem fé em Deus. Não que você, que não acredita no Natal e é cristão, seja ateu, não. Mas você está fazendo o trabalho que eles gostariam de fazer. Eu celebro o Natal. A família anglicana celebra o Natal. Porque aquilo que trouxe vida ao reino de Deus, aquele nascimento que é a origem de tudo que nós conhecemos hoje de bom, também significou a morte de todo aquele paganismo que existia. E segue significando morte de tudo que for cultura e mentalidade que não condiz com a mentalidade do Evangelho. Como o apóstolo Paulo diz, a nossa missão é levar cativo todo pensamento a Jesus Cristo, nosso Senhor. Na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio ao mundo e fez tudo isso por mim e por você. Obrigado por assistir esse segundo vídeo, mas eu te espero daqui a pouquinho no vídeo número 3. Um forte abraço.